de aula 2. Pessoal, vamos agora entender um pouco sobre eletricidade, o curso básico de eletricidade, aula 2, a geração aí da tensão elétrica, né, alternada. Pessoal, a geração de uma tensão alternada, ela tem um princípio muito simples. Nessa foto, nós podemos ver que nós temos um ímã. Isso aqui seria, no caso, um ímã com polo norte, em azul o ímã no polo sul. No caso seria norte. Pedaço de ímã, a gente sabe que quando a gente pega um pedaço de ímã, ele tem as duas polaridades, né? Norte e sul. E elas se atraem. Nesse momento que a gente pode ver aqui nesses dois ímãs, existe uma circulação aqui, ó. Existe um campo, né? Na realidade existe um campo invisível aqui, magnético, passando de um polo para o outro. Então existem linhas aqui magnéticas, né, passando de um campo para o outro. E no meio, nós vamos supor que a gente pegasse aqui um pedaço de fio de cobre, né, que tem uma manivela, né, e vamos supor que essa parte aqui que é mergulhada no campo magnético seja de cobre. E aqui nós temos aqui duas escovas, né? A gente pode colocar aqui, ó, uma escova aqui e outra escova aqui, ok? Então, essa escova vai pegar aqui num coletor aqui, ó. Vamos botar aqui como coletor 1, coletor 2. Conforme você vai girando a manivela, essa haste que está mergulhada aqui, ela vai cortando os campos magnéticos e ela vai gerando uma tensão elétrica nos terminais aqui das escovas, né? Como a gente pode ver aqui, ó, a forma de onda aqui senoidal, uma tensão de corrente alternada. É simples assim. Vamos passar para o slide 2 aqui. No slide 2 a gente pode ter uma melhor visão do que seria esse corte, né, desse campo magnético, as linhas do campo magnético. Nós podemos ver a princípio, embaixo nós temos aqui a representação gráfica da senoide, né? Então, se a gente for ver aqui no instante 0, ó, em 0 graus, no instante t0, nós podemos ver que aqui, como está aqui em cima, em 0 aqui, ó, 0, não há corte da linha. Você pode ver que esta haste aqui, ó, que a gente está representando como cobre, ela não corta as linhas magnéticas. No exato momento que ela gira, ela está girando aqui ela está girando no sentido da esquerda para a direita, e você vê que ela, ao fazer esse movimento, ela já cortou todas essas linhas magnéticas aqui, ó, ela fez um movimento de 90 graus. Ela estava nesse ponto aqui, aí ela girou 90 graus, né? E ela cortou, e nesse exato momento que ela está cortando, nesse ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto, seria esse ponto máximo aqui, de 90 graus. É o ponto de máxima tensão, ok? O ponto de máxima tensão. Aí ela vai dar mais um giro de 90 graus, chegando a 180 graus, ela vai girar mais uma vez, mais um giro de 90 graus, ou seja, se ela estava em 0, deu 90 e girou mais 90, então tem 180 graus. Você pode ver que no exato momento em que ela girou 90 graus, ela começou a decair, ó. Ela começou a querer decair. Aí ela vai chegar aqui em 0 de novo, que ela chegou aqui nessa parte aqui que ela não corta mais linha nenhuma. Começa no início aqui também não estava cortando, no final aqui ela não cortou também. Só que agora ela vai continuar girando no sentido oposto. Aí ela vai ficando aqui negativa, girou mais 90 graus aqui, no seu ponto máximo, que seria aqui. E ela vai girar mais 90 graus, chegando aos 360 graus, um movimento completo de 360 graus, chegando aqui em 0 de novo. Então é dessa forma que nós temos a tensão alternada, por isso que ela está alternando, ok? Ela está alternando. Ora está em 0, ora ela vai para o seu ponto máximo positivo, cai para 0 de novo, vai para o seu ponto máximo negativo, vai para 0 e assim vai se encaminhando, né? E por isso que o nome já está dizendo.
tensão alternada, porque ela está alternando os valores aqui. Ok? E ela vai alternando também a posição, né, em graus, conforme o giro aqui da haste, né, mergulhada no campo magnético aqui do ímã. Então vocês entenderam que quando essa haste ela começa a cortar esses campos magnéticos aqui, é gerado na haste de cobre, é gerado a corrente, né? É gerada uma corrente alternada, né? E consecutivamente uma tensão você vai ter nas extremidades, uma tensão elétrica. Você tem aqui uma tensão elétrica. Quando você colocar algum dispositivo, passa a circular uma corrente elétrica, mas alternada. Vamos passar para o slide 2 aqui. Isso aqui seria como se fosse a geração de uma tensão trifásica, né? Se nós voltarmos aqui, a gente pode ver que nós estamos gerando aqui uma tensão monofásica. Somente a geração de uma fase aqui, mas no próximo slide, se eu colocar aquela haste, um ímã giratório aqui dentro, posso fazer o contrário também. Em vez de colocar uma haste de cobre, uma bobina girando num campo magnético, eu posso botar um campo magnético girando, né, em torno de uma bobina, como está aqui no desenho A. Ok? Porque esse campo magnético aqui norte e o sul, quando eles passarem por essa bobina, eles vão gerar aqui, eles vão induzir, né, uma tensão elétrica nos pontos da bobina. Por exemplo, no VA, aqui eu vou ter uma geração de um campo aqui. No VB, quando eu chegar no VB, eu vou ter outra geração e aqui outra geração. E elas vão estar defasadas, né, entre si. Então, você tem aí uma senoide num ponto, do outro, opa, saiu aqui. E na parte do outro. Então, existe uma defasagem entre as senoides. Então, você tem aqui uma tensão trifásica aqui. Ou seja, ok? Então, da mesma forma que a gente gerou com o ímã, você consegue gerar uma fase. Aqui você pode estar gerando 3 fases. Vamos seguir para o próximo slide aqui. Bem, aqui no Brasil, nós temos a geração da energia elétrica, principalmente por hidroelétrica, né? Nós temos termoelétricas também, né? Tem usinas atômicas, né, de Angra, no Rio de Janeiro. Temos usinas termoelétricas, né? Temos energia solar, com painel solar. Mas o forte do nosso país mesmo é hidroelétrica. A hidroelétrica, você pode ver que nós temos uma barragem, né, com água aqui. Por que nós temos que barrar essa água aqui? Para que você possa criar um nível para que ela possa chegar nessa barreira, a água possa descer e acionar. Vocês podem ver que tem os canos aqui soltando água aqui para fora, mas aqui dentro existem geradores. Aqui é a mesma coisa, ó, o cano vai descendo até a usina lá embaixo para acionar os geradores. A água, no caso, está retida aqui na parte de cima. Aqui nós temos geradores, né, dentro da usina. Esses geradores vão ser movimentados aí com a força da velocidade da água, ou eles poderiam ser movimentados com a força da geração de vapor, usina termoelétrica. Ela vai gerar vapor e esse vapor vai estar acionando aí as pás, né, dos geradores. Aqui nós temos mais geradores também, né, eles vão estar gerando aí a energia elétrica. Vou avançar mais aqui. Aqui seriam aqueles tubos, né, que vão descer a água lá da barragem para estar acionando aí os geradores. Aqui está o gerador. Olha o tamanho desse gerador aqui, gigantesco, né? Vocês podem ver que nós temos aí o rotor e nós temos aí o estator que fica parado. O que vai gerar aqui, no caso, é o rotor, é o que está no meio. Ele vai gerar, nós temos eletroímãs, né? E conforme ele vai gerando aí, ele vai gerando a tensão elétrica, né? Então aquela água, ela tem a função, claro que nesse eixo que está aí no rotor, existem as pás, né? Que com a força da água vai estar girando, acionando esse gerador a criar eletricidade. Depois de criada a eletricidade, vocês podem ver que nós temos uma usina aqui no fundo. Nós temos aí esses postes que são postes de transmissão de energia elétrica. Mais à frente nós temos o transformador. Transformador nós temos dois tipos, tá? O transformador elevador
e o transformador abaixador. O transformador elevador, quando a água desce lá, bate na turbina, a turbina aciona o gerador e ele começa a criar eletricidade. Normalmente essa eletricidade, a tensão precisa ser elevada para ir até em direção às cidades. Então sai da usina, entra num transformador elevador para elevar a tensão, que a gente na primeira aula a gente aprendeu por que teria que elevar a tensão, tá? Quem não assistiu, assiste a primeira aula. Por que a gente tem que elevar a tensão? Então, o gerador lá que está sendo acionado pela força da água ou do vapor, ou poderia ser o vento, né, energia eólica, ele vai para um transformador, esse transformador vai elevar a tensão para ser encaminhado para as cidades. Ok? Então, no caso, lá na usina tem um transformador elevador. Aqui é uma central, né, de uma usina para fazer o controle aí da transmissão da energia. Aqui nós temos uma visão já geral. Nós temos aí do lado de esquerda a barragem, né? A gente tá aqui está a barragem da água, a saída do gerador, os fios aqui e olha a subestação elevadora. Subestação elevadora tem os transformadores que vão elevar a tensão. Aí elas vão para as linhas de transmissão, né? São aqueles postes. As linhas de transmissão vão chegar na subestação que já fica nas cidades, né? Para baixar essa tensão. Baixando essa tensão, ela vai aqui para o poste. Temos aqui um transformador no poste. Se você for aí na sua rua, e normalmente um lado da rua aí tem uns transformadores que vai... Normalmente são transformadores de 13,8 kV, né? 13.000 volts. E ele baixa essa tensão, uma tensão de 220, né? 127 volts. E quando existem outros transformadores menorzinhos, também que é para, quando eu digo menorzinhos, são transformadores que não é para alimentar residência comum, é para alimentar comércio e indústria, que são transformadores de 380, 440 volts. Então, se eu tenho aqui 13,8 kV, eu posso botar um transformador e baixar ele para 380 volts ou 440 volts, dependendo da utilidade. Se for para uma indústria, né? Então você põe um transformador abaixador para uma indústria. Agora, quando é para casa, residência, normal assim, ele vai abaixar aí para 220, 127. Bem, vamos para o próximo slide aqui. Aqui nós temos aí o transformador na rua, que vai abaixar lá os 13.000 volts ou 15.000 volts, né? Por uma tensão mais baixa. Aqui eu fiz um desenho aqui, ó, para simular aqui uma entrada, por exemplo, de 13.000 volts, né? 3,8 kV, 13.000 volts, 13.800 volts, baixando para 220 volts trifásico. Na realidade entram 3 fases lá em cima, né? E vai sair 3 fases, olha só como é que abaixou. De 13.000 para 220 volts, né? E tem uma derivação lá que é o neutro. E do lado esquerdo a gente pode ver lá o poste lá pendurado lá na rua. Aqui eu fiz uma ilustração bem simples para mais ou menos a gente entender. Esse poste aqui é como se ele ficasse lá pendurado lá na rua, né? Lá no poste, o transformador, os 13,8 kV. Ele vai para um quadro de energia, né? Normalmente da casa. Então aqui seria um quadro, né? De energia que tem na residência. Sai desse quadro de energia, tem lá o relógio que vai marcar o consumo, né? Da residência. E um disjuntor principal. Normalmente aqui vai para um outro quadro de energia. Não botei o desenho aqui. Mas ele vai para um outro quadro dentro da casa, né, onde ficam os disjuntores, né, os disjuntores, disjuntor para tomada, disjuntor para iluminação, disjuntor para os equipamentos que têm um consumo maior, né, que consome uma corrente maior, disjuntor para o chuveiro e por aí vai. E aí a gente vai alimentando aí a tomada, uma tomada, vamos supor, 220 volts, chuveiro 220 volts, poderia ser 127, né, também poderia ser 127 volts, ou um chuveiro de 127 volts, mas vocês verem que na rua, chegando lá em cima, normalmente aqueles 3 fios que ficam lá em cima, né? Normalmente eles ficam na horizontal, são os fios de alta tensão. E aqueles 4 fios que ficam abaixo, normalmente eles são os fios de baixa tensão, né? 220 ou 127 volts e o neutro, né? Passando ali. Então vamos seguir o próximo slide aqui. Nós podemos ver aqui no multímetro como é que eu meço essa tensão alternada. Vocês podem ver que no multímetro
nós temos aí a escala onde tem a letra V. V é de voltagem, medir voltagem ou tensão elétrica. E essa letra V é seguida por um símbolo que parece um tio aqui. Na realidade, esse símbolo que parece um tio é uma senoide, né, alternada. Ok? Então, nesse multímetro, por exemplo, aqui da foto, nós temos duas escalas de 200 volts de tensão alternada ou 750 volts. Vamos lá, vamos supor que você está na tomada da sua casa é 220. Você não pode botar na escala de 200 para medir 220. Ok? Se a sua tomada é 200, desculpe, se a sua tomada é 220, você não pode botar numa escala menor para medir. Você vai ter que botar em 750 para poder medir 220 volts. Agora, se a sua casa for 127 volts, você pode usar essa escala aqui de 200, que não tem nenhum problema. Mas se for 220, tem que ser na escala de 750 volts. Então essa letra V aqui é de voltagem e essa senoidezinha aqui, que parece um tio, é da tensão alternada, né? Que ela está se alternando. Então é nessa escala que você tem que colocar no multímetro para estar medindo aí nas tomadas, né? Vamos supor que é medir a tensão que tem aqui na tomada. É nessa escala que você tem que colocar o multímetro. Beleza, pessoal? Então vamos aqui, é a aula de número 2, eletricidade básica aí do curso da Tempermac. Até a próxima aula.